Boa noite. Eu vou passar aqui rapidamente uma revisão da última aula para quem não pôde assistir, tá? Então, vamos lá, vamos diretamente compartilhar a nossa tela aqui, ok? Então, nós vamos começar uma parte do curso agora, que tem a ver com o sensoramento remoto. E vamos começar com uma primeira noção, que é muito importante, que os livros não trazem com esse destaque, mas é uma propriedade que é efetivamente utilizada na detecção remota, no sensoramento remoto, que é a reflectância. Tá? Eu recomendo que vocês iniciem indo lá no canal do YouTube da disciplina Fotogeologia e Sensoramento Remoto e assistam, né, um vídeo curto de 2 minutos e pouco, Fundamentos da Disciplina, né? E lá vocês percebam aí o que a gente vai se encaixar, que é na etapa da aquisição dos sensores e do pré-processamento. Tá? Por favor, vocês deem uma parada nessa aula, assistam, por favor, e voltem. Bom, essa aí é a tríade mais importante da detecção remota, né? Que é preciso ter os três fatores para a gente ter uma detecção. Né? A detecção é feita por um sensor, né? E esse sensor produz uma imagem. É isso que a gente vai ter disponível. Né? Esse sensor ele detecta um alvo, mas ele detecta uma propriedade importante desse alvo, que é a reflectância. E essa reflectância é o quê? É a parte que reflete, né, do espectro eletromagnético, que irradia, que incide no alvo a partir de uma fonte. Então, a frase certa seria: sensores produzem imagens. Né? De quê? Produzem imagens da reflectância do alvo à irradiação da fonte. Reparem que nós estamos falando sobre radiação eletromagnética, o que está transmitindo da fonte para o alvo e do alvo para o sensor são vários comprimentos de onda de todo o espectro da radiação eletromagnética. Agora, esse cantinho azul aqui, né, é a atmosfera, né, do nosso planeta, que é significativo. No caminho da irradiação e da reflectância, a atmosfera tem um papel importante, né, na chegada aqui do sensor. E o que é isso? Né? Vamos, então, agora dar nome aos bois daquela tríade. Né? A fonte que a gente usa em detecção remota, e na maioria esmagadora dos casos, é a luz do Sol. É a radiação eletromagnética emitida pelo Sol, que inclui a luz visível. Né? O sensor, normalmente, pode ser um sensor, em geral, um sensor orbital, né? Então, ele está orbitando a Terra em altitudes acima de 400 quilômetros, né? Mas existem sensores embarcados em avião e até em drones. E o objeto é uma parte da superfície terrestre que você vai caracterizar. Reparem aqui que existe a atmosfera, está aqui marcada em azul, né? E o caminho da radiação eletromagnética tem várias possibilidades, né? Uma delas é esse caminho aqui da lei de Snell, do ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Mas existem várias outras opções, que a luz pode incidir nas nuvens, ela pode refratar na atmosfera antes de chegar no objeto, no alvo, ela pode nem incidir, né? Ela ser absorvida dentro da atmosfera, portanto, nem chegar no objeto, e na hora de refletir, o objeto também não necessariamente transmite tudo que ele recebeu. Né? Vamos lá agora detalhar ainda mais esse caminho aí da atmosfera. Esses efeitos da atmosfera estão aqui discriminados. Né? De novo, a fonte, o Sol. Né? O nosso foco, o nosso alvo está lá na superfície da Terra. Reparem quanta coisa acontece, né? Nesse caminho aqui. Agora nós vamos pensar no seguinte: de 100% da quantidade de energia irradiada pelo Sol, quanto que chega até o sensor? É uma parte muito pequena, porque ela se perde no espaço, né? Numa lei que a energia da onda eletromagnética diminui de acordo com o inverso do quadrado da distância,
É por isso que o Sol é a nossa melhor fonte, mas existem estrelas muito mais potentes do que o Sol e maiores, no entanto, elas estão a uma distância maior, então a energia que chega é muito reduzida. Então, essa energia é uma quantidade certa que chega do Sol devido à potência que ele tem, né, de fusão, né, o calor que ele gera e a distância que ele está. Tá? Isso é fixo para nós, pelo menos no tempo presente, né, não no tempo geológico. E aí, quando ele atinge a atmosfera, ele pode espalhar ou refratar, as nuvens podem absorver, né? E também, quando ele incide aqui no nosso alvo, uma parte é absorvida, e agora a parte que reflete, de novo, passa pela atmosfera e passa pelos mesmos processos ópticos aqui de espalhamento e refração até atingir o sensor. Então, mais o terceiro e último slide sobre isso, né? Agora vamos parar para pensar. Né? Isso aqui é um diagrama do Campbell e Wine, né? Wine, que é um livro de sensoramento remoto. Então, ele agora dá proporções, né, estimadas da energia total que é irradiada da fonte de 100%. Primeiro, na atmosfera, se você somar aqui as perdas, ó, né, 22 com 27 dá 47%. Então, 50% dessa energia é perdida, a maior parte por reflexão de nuvens, por isso que você precisa ter uma imagem que não tenha cobertura de nuvens, porque aí você não vê o objeto, você só vê a reflectância da nuvem no sensor, né? Ela pode ser absorvida por gases e poeira e absorvida pela camada de ozônio. Vamos fazer uma primeira pergunta. Essas taxas de perda atmosférica, elas são fixas? Né? Vocês têm que parar para pensar, cada um desses fatores aqui, ele tem variáveis, né? Não é sempre que é 3% que é absorvida pelo ozônio. Parem para pensar o que acontece com a camada de ozônio, né? A gente sabe que ela não tem a mesma atuação em toda a atmosfera. Estudem aí para ver o que acontece com a camada de ozônio. A parte da refletividade das nuvens depende da cobertura de nuvens, né? Você pode ter uma cobertura de 100% de nuvens e praticamente tudo vai ser refletido e nada vai chegar no alvo. Ele colocou 25%. Você pode ter até 0% de nuvens, né? E a questão dos gases e poeira também é variável. Pensem aí o que pode ser fator que pode mudar. Tanto antrópico, né, antropogênico, quanto natural, essa quantidade de gases e poeira que responde por 20% da absorção da energia. Mas pode ser muito mais, dependendo do que está acontecendo naquele momento da aquisição. Agora, vamos lá. Dos 50% mais ou menos que sobram para chegar no objeto, reparem que a maioria esmagadora, 45% de 50%, é um absurdo. É 53% que sobra. Né? É absorvido pela superfície e aí menos de 10% essa estimativa chega no sensor. A mesma pergunta a gente deve se fazer. As taxas de absorção e reflectância são fixas? Quer dizer, essa parte aqui, o que é absorvido pela superfície e o que é refletido, vai depender muito do alvo que o satélite está rastreando. E esse é um dos fundamentos da detecção remota. Essa variabilidade aqui, ó, né, dependendo da matéria de que é feito o alvo, ele pode absorver mais e refletir menos, ou refletir mais e absorver menos. Isso já é um indício que você pode classificar objetos, polígonos, né, e áreas, alvos na superfície, com base nessa proporção, se você souber o que é cada objeto. A gente vai ter algumas experiências disso. Reparem que tudo isso aqui, esse desenho todo aqui foi feito para comprimentos de onda curtos da energia eletromagnética perto da luz visível. Ou seja, pode ser que essas proporções todas mudem se eu usar outro comprimento de onda. Opa! Então, eu tenho outra variável para trocar. Né? Então, é outro critério que a gente vai ver aí da detecção remota, em que parte do espectro eletromagnético nós estamos.
Vamos ver agora, então, o que nos interessa. Toda aquela parte de atmosfera é trabalho do engenheiro cartógrafo, do cartógrafo, de quem vai pré-processar a sua imagem, que são as correções atmosféricas. Vamos lá. Agora vamos ver o que acontece quando a energia da fonte atinge o alvo. E eu vou dar dois exemplos aqui que não são o tema da aula de hoje, mas que são muito importantes. Reparem só o seguinte, você tem uma energia incidente aqui e na superfície, a superfície é rugosa, tem altos e baixos e tem ângulos de reflexão diferentes aqui, ó. Dependendo de como que bate aqui a energia, ela incide e ela acaba sendo espalhada. Então, na verdade, se o satélite estiver fazendo uma varredura aqui da esquerda para a direita, a intensidade de energia que vai chegar no sensor vai variar muito. Isso aí é uma rugosidade do terreno. E olha que interessante, a gente já fez um estudo sobre isso quando estava trabalhando com tonalidade, tons de cinza, nesses dois exemplos aqui, ó. Aqui na parte da floresta aqui, que vocês reparam que tem uma rugosidade alta, então os tons de cinza variam do negro, tom de cinza mais escuro, até branco aqui, ó, tons de cinza mais claros, porque a copa das árvores vai espalhar e você não vai ter uma reflectância só. Quando você chega num campo, por exemplo, a tonalidade é constante. Aqui, aqui, porque não tem rugosidade. É uma textura suave, portanto, é uma textura lisa, então você vai ter uma taxa de reflectância constante. Olha aqui no tecido rugoso, né? Esse tecido aqui é um tecido grosso, né? O fio é grosso, de maneira que ele teria uma tonalidade de verde só, esse fio. Mas, no entanto, você tem desde áreas escuras, pretas, até brancas e tonalidades de verde diferentes. Por quê? Porque a luz foi espalhada aqui. Essa é a causa da rugosidade. Existe uma outra opção, que é mais reduzida, é que o alvo também pode emitir sua própria radiação, né? Por exemplo, esse é o caso de áreas com queimadas ou vulcões ativos, que eles emitem, né, a radiação eletromagnética, para poder transmitir o calor, eles emitem muito no comprimento de onda do infravermelho. Essa aqui é uma imagem de satélite de Goiás, com anomalias de infravermelho, de grande intensidade de reflectância do infravermelho, são essas manchas aqui, que correspondem a queimadas. Mas agora vamos para o exemplo que é a maioria dos casos, tá? Que é esse aqui, ó. Esse aqui do meio, uma superfície lisa que não emite nada, ela só vai refletir o que chegou de energia incidente. Mas olha quantas opções, quando interage a energia incidente com o nosso alvo pode absorver uma parte dessa energia, ele pode transmitir para o interior da Terra, né, para o interior do corpo, que está do alvo, e pode refletir. Então, essas três reações à incidência da energia ocorrem simultaneamente, e as intensidades relativas dependem da composição da matéria que é feito o alvo. E aí, essa composição resultante é uma espécie de assinatura espectral do alvo, que é isso aqui, ó. Agora vamos dar nome, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Os três atos eram reflexão, absorção e transmissão. Essas propriedades, do ponto de vista matemático, numa equação muito simples, que é apenas um somatório, não tem nada demais. O que essa equação diz? Pela conservação da massa, da energia. Toda a irradiação que chega, que é a letra grega iota, né? Ela tem que ser igual àquelas três componentes ali, né? O que vai refletir, o que vai absorver e o que vai transmitir. Só que existem esses nomes aqui porque são taxas, ó, reparem só. Reflectância é uma proporção, né, uma razão entre o que é refletido e o total que incide. A absortância é uma proporção entre o que é absorvido e o que incide. E a transmitância é o que é transmitido pelo que incide, que tem as letras gregas rho, alfa e tal, tá? Vamos ver aqui os casos possíveis, né? Vamos começar pela transmitância, que nem é o nosso matéria de trabalho, mas os oceanógrafos, né, e os hidrólogos trabalham exatamente com transmitância. A transmitância
ela é uma proporção entre o que é transmitido, né, e o fluxo total. Transmitir quando o corpo é transparente. Transparente quer dizer que ele recebe a energia e ele continua transmitindo ela para dentro, para o interior do alvo. Né? E é lógico que o melhor exemplo é uma água pura, translúcida, como aqui em Bonito, no Mato Grosso. O pessoal aqui vai mergulhar e olhar os peixinhos aqui tranquilamente, né? Porque aqui não tem argila em suspensão, é uma água em carbonatos, em mármores. Né? Então, o que acontece? O tal é 100% a 1, porque tudo que é transmitido é igual a tudo que é incidido. E aí as outras parcelas do somatório têm que ser zero. Então, no caso de uma água translúcida, tal é 1, e Rho e alfa tendem a zero. Agora, o tal, isso aí é para uma água ideal. Mas você pode justamente usar essa transmitância, se ela é 100%, 50%, 80%, para medir, por exemplo, turbidez de água, presença de manchas de óleo na água, manchas de poluição, né, outro tipo de poluição, esgoto, descarga de sedimentos, né, na foz, na delta de um rio, cardumes, proliferação de algas. Por isso que eu disse que essa é uma tarefa, né, é uma técnica dos hidrólogos e dos oceanólogos. Mas, agora vamos trabalhar com a reflectância aqui. Ó. Vamos para essa outra propriedade. Vamos ver aqui, ó, a reflectância é a proporção do que é refletido em relação a tudo que chega. Olha um exemplo aqui de 100% de reflectância, essa geleira aqui, ó, nesses lugares aqui ainda tem uma sombra, né? Mas aqui, ó, nesses lugares, é a transmitância praticamente 100%. Né? É o branco, é todo o somatório de luz que chegou, volta. E aí os outros elementos do somatório, o tal e alfa, tendem a zero. Esse efeito é chamado, né, na detecção remota de efeito albedo. Né? Quando você blinda o seu retorno, praticamente você não vê mais nada a não ser reflectância, você pode ver cobertura de nuvens, avanço de geleiras, né? Tanto na Terra quanto nos outros planetas. Mas isso ainda não é nosso alvo dos geólogos. Né? Os geólogos trabalham com essa associação aqui, ó, reflectância e absortância. Por quê? A gente trabalha com objetos sólidos. Então, transmitância tende a zero. Então, toda aquela irradiância tem que ser dividida pela reflectância e absortância. Vamos ver aqui, por exemplo, um cone de escória andesítico, por exemplo. Olha que legal. Nessa região aqui do cinza, praticamente é um cinza intermediário, ele deve refletir 50% e absorver 50%. E a transmitância, isso aqui está errado, a transmitância é zero, a reflectância é meio e a absortância é meio. Né? Tem que corrigir. Aqui, por exemplo, já é um tom mais escuro. Se é um tom mais escuro, quer dizer que ele absorveu mais e refletiu menos. E aqui é um tom mais claro, é o contrário. Aqui ele refletiu mais e absorveu menos. E aí a gente pode mapear, então, variações da matéria, né, da composição da minha lava, aqui, pelas tonalidades, que é esse conjunto de coisas aqui, essas duas propriedades. Tá? Então, vamos lá. Nos alvos geológicos sólidos, né, que grandezas a gente pode medir? Né? Seria a reflectância e a absortância, nós até já falamos. Mas, na verdade, vamos pensar bem, para um satélite que está a 800 quilômetros do alvo, por exemplo, né? Uma distância absurda, ele só vai receber reflectância. A absortância, você só conseguiria ver se você tivesse, por exemplo, um medidor de temperatura do objeto no campo. Né? Que nem os caras hoje medem a nossa temperatura corpórea por causa da Covid, né? E o cara consegue medir ali no seu corpo o que você está até emitindo ou absorvendo, enfim. Você poderia fazer isso, mas no nosso caso a gente só trabalha com reflectância e aí a gente trabalha por absortância e por eliminação. Né? O que não foi refletido é o complemento, a absortância é o complemento da reflectância. Tá? Então, é isso aí. O sensor só mede reflectância. A resposta será sempre simples, né? Detecção remota, sensoramento remoto, é pedir reflectâncias. Né? Então, o que a gente espera é que se você se você está percorrendo vários alvos, né? E a reflectância é constante, é porque as propriedades físico-químicas do alvo não mudaram. Quando a reflectância mudar, ele vai mudar. Né?
Aí, para você não ter um valor só, né, o que a detecção remota faz? Aquilo que nós falamos no slide anterior. Toda aquela fórmula lá do I é igual a alfa mais ρ e o teta, ela depende de um comprimento de onda. Quando você muda o comprimento de onda, as proporções mudam. Então, aí que legal, você pode ter um sensor que consiga separar os comprimentos de onda recebidos. Então, na verdade, ele vai ler do seu alvo várias reflectâncias de acordo com o comprimento de onda. Quanto mais comprimento de onda ele lê, melhor ele vai ter uma assinatura multiespectral, até hiperespectral, ou monoespectral, se ele medir só uma. Então, isso aqui é o resultado final da detecção remota. O seu alvo vai ter vários valores de reflectância de acordo com o comprimento de onda. E, para vocês terem uma ideia, a base, isso é tão importante que o Paulo Menezes e os colegas acabaram de lançar um livro pela Oficina de Texto, que é um catálogo maravilhoso com reflectância de materiais geológicos, materiais produzidos pelo homem, vegetação, solo, para ter um catálogo para você poder trabalhar. Tá bom? Ok? Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham verificado tudo aí e possam